Fala Brasil! Começo esse nosso podcast parabenizando você que é ouvinte fiel do nosso podcast aqui toda segunda-feira, tem ouvido muitos feedbacks positivos, tem uma galera que às vezes até fala que não consegue acompanhar ao vivo, mas depois vai lá no Spotify, vai lá no YouTube e acompanha, né, todo esse conteúdo, sabe da relevância. Ontem, domingo, eu estava na chácara, no sítio aqui do meu amigo Vinícius, da Transcoelho, inclusive mandar um abraço pra Vini aí. Vini, inclusive, já teve aqui no podcast. Se você quiser conhecer um pouco mais da história de Vini aí, segue lá no nosso Instagram, vai lá no Spotify, nosso canal no YouTube também, você vai visualizar, você vai conhecer a história desse cara, guerreiro. O cara foi frentista de posto de combustível e hoje é dono de uma transportadora, de uma grande transportadora. E ontem nós estávamos no seu sítio e foi algo muito gostoso, muito prazeroso. Um ambiente familiar e só tinha empreendedores. E aí eu pude conhecer alguns empreendedores lá e outros eu já conhecia. Mandar um abraço aqui para essa galera, Pedro Hugo, do Coliseu do Sertão, né? Quem não conhece o Coliseu do Sertão aí? Então, André também, Tiago, Vasco. Tiago, eu conheci Tiago muito tempo atrás. Tiago trabalhava com fardamento. Comprei farda da Copa de 2002 com Tiago. E Tiago na luta empreendendo. E hoje Tiago trabalha com postos de combustíveis. Tem uma rede de postos de combustíveis. E já nós vamos trazer você aqui, viu, Tiago? Se liga aí que em breve você vai estar aqui conosco. Você segue alguém, se você acompanha pessoas que já trilhou aquele caminho, talvez vai ser menos arriscado. Talvez você não caia em algumas armadilhas que outros lá atrás já caíram, né? Não precisa você cometer esses mesmos erros. A Visão Empreendedora, ele tem o projeto de reconhecer as pratas da casa, né? A gente ouve aí na internet, no YouTube, tem muita gente falando de Abílio Diniz, Jorge Paulo Lemann, grandes empreendedores e tá tudo certo, mas nós precisamos falar dos empreendedores do Brasil, da Bahia, da nossa Feira de Santana também. Então a gente amplia para dar voz e para dar vez aos empreendedores da nossa terra também. E aqui nós falamos de empreendedorismo de um modo geral, né? Nós falamos de empreender, seja numa organização não governamental, seja numa área musical, numa área artística, numa área de indústria, de comércio, de serviço. A gente abre. Aonde a gente encontra alguém com uma visão empreendedora, a gente traz para gravar conosco aqui em nosso podcast. Inclusive, se você tem alguém que você admira a sua visão empreendedora, você pode nos indicar, tá? Pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, procura a gente também nas nossas redes sociais, no Instagram da gente aí, Cleison Melo 10. Você vai poder também estar falando diretamente com a gente também, ou pode mandar para nossa equipe, responder nesse vídeo se você está vendo no YouTube ou no Spotify, faz no comentário, deixa uma sugestão de empreendedor ou empreendedora que você gostaria de ouvir, que você gostaria de conhecer um pouco mais da história. Inclusive, eu vou agora para o WhatsApp aqui nosso, porque se você quiser participar, você pode mandar uma mensagem, que eu vou mandar um alô especial aqui para você, saber de onde você está falando, qual a cidade, qual a empresa você está falando aí. Vai ser uma alegria muito grande você estar aqui hoje, sentado ao redor dessa mesa com a gente, falando de negócios, falando de empreendedorismo na prática. E como você já sabe, né, nós começamos sempre a nossa visão empreendedora com a base, com o alicerce de tudo. Eu não acredito numa vida próspera sem ter espiritualidade. Se você não alimentar a sua fé,
E aqui eu não estou falando de nenhuma religião específica, eu estou falando que você precisa, você como empreendedor, você precisa de uma fé, você precisa de um alicerce para te sustentar nessa caminhada, nessa jornada que tem tantos desafios. Ao encontro dos empreendedores e empreendedoras de sucesso, empreendedores que querem vencer na vida, né, que querem superar os desafios, superar as dificuldades e querem aprender de fato com quem faz na prática, com quem faz no dia a dia. E eu gosto muito de conhecer a visão empreendedora das pessoas que nós admiramos, né? E nós temos um cuidado aqui de trazer. Já temos dentro da programação agora para a segunda temporada, nós temos até um cantor, não vou falar o nome ainda aqui, mas é um empreendedor na área da música. Nós temos um empreendedor também com eventos, nós temos empreendedor na área da indústria, comércio, serviço. Então, a gente abre bem esse leque, porque aonde a gente encontrar uma pessoa que tem uma visão empreendedora, a gente vai trazer aqui para compartilhar. E hoje nós temos uma pessoa aqui muito especial, porque nós vamos falar sobre responsabilidade social. Nós vamos falar sobre a responsabilidade ambiental. Nós vamos falar, lá atrás, na época da faculdade, já se falava da importância das empresas pensar na comunidade, no meio ambiente, sabe, nas questões sociais, por N motivos, né, para que a gente possa pensar num crescimento sustentável, Não adianta a gente ter um crescimento predatório, né? O ser humano, sem um certo valor, sem um certo equilíbrio, ele acaba construindo por um lado e destruindo completamente por outro. E isso, para mim, não é crescimento, isso, para mim, não é desenvolvimento, isso, para mim, é retrocesso, porque nós estamos destruindo o nosso habitat natural, nós estamos destruindo a nossa natureza, nós estamos destruindo recursos que são indispensáveis para a nossa vida e são escassos, eles são finitos, precisa de cuidado, precisa de atenção. E por isso que hoje o nosso podcast é dedicado a essa visão empreendedora com uma ONG, com uma organização não governamental, com uma organização sem fins lucrativos. E eu estou aqui com um meu amigo, meu irmão, Carlos Souza. Carlos, daqui a pouquinho eu vou pedir para que ele possa se apresentar também. Mas tem um fato muito importante que eu já gostaria de destacar, que Carlos foi o fundador do MAV, né? Movimento Água é Vida. Então, é uma pessoa muito preparada, uma pessoa muito capaz, uma pessoa muito competente. Eu acho que todos os dias ele fala sobre esse assunto. A agenda dele é corrida, ele toda hora está num canto, está em outro, está numa instituição, está em outra, trabalhando nessa missão aí. E hoje nós vamos estar aqui trocando muitas ideias aqui legais. E se você quiser participar, manda a tua mensagem aí no WhatsApp, manda a tua pergunta, manda a tua dúvida. Vamos poder estar aqui conversando um pouco mais. Se você estiver ouvindo depois, né, no YouTube ou no Spotify, não tem problema, tá? Você pode deixar a tua pergunta, a tua dúvida nos comentários, porque depois a nossa equipe, a nossa produção vai entrar em contato com Carlos e vai poder estar trazendo a resposta aí nos comentários, tá certo? Mas eu queria começar, Carlos, te dando assim, boas-vindas, né? Seja muito bem-vindo, fique bem à vontade. O estúdio da Rádio Adoro agora nesse momento é a extensão da sua casa. Fica bem à vontade aqui para a gente nesse podcast. E eu queria iniciar, vamos à vinheta primeiro? Vamos lá, né? Papo do dia. Show de bola! É o Papo do Dia. E o Papo do Dia hoje vamos falar de
empreendedorismo, vamos falar de sustentabilidade, vamos falar de responsabilidade social, responsabilidade ambiental, cuidado com a água, saúde, meio ambiente. Vai ser muito bom essa conversa. Mas eu quero voltar para o começo de tudo, Carlos. Antes da gente falar do MAV, antes da gente falar de qualquer coisa, eu quero te dar as boas-vindas e eu queria que você apresentasse quem é Carlos Souza, me fala um pouco de você, porque no começo, porque depois a gente vai falar, não vai falar muito de você, a gente vai falar do MAV, mas nesse começo eu queria que você me falasse quem é você, meu amigo. É casado, solteiro, tem filhos, não tem filho, qual é a tua formação? Me conta um pouquinho sobre você, sua história. Você é feirense, não é feirense? Me fala um pouquinho disso aí. Pronto, tranquilo, boa noite a todos e a todas. É um prazer a gente estar aqui, né? E eu gosto muito quando a gente vai em um lugar para falar da história do MAV, falar um pouquinho de minha vida também, porque eu não sou de Feira de Santana, eu sou de São Antônio de Jesus, e eu vim para a Feira de Santana passar 30 dias aqui, e eu saí de São Antônio de Jesus, as pessoas me falando que Feira não seria uma cidade boa, para eu ter cuidado com Feira de Santana. Eu assumi o desafio de dizer assim, eu vou para a Feira de Santana, porque eu gosto de desafio. Sim. E aí eu vim para aqui, eu trabalhava numa transportadora, né? Na Ultra Rápido Bahia aqui, eu vim tirar férias de um colega meu, que o colega era gerente da empresa, e o dono da empresa me disse, Carlos, vá para a Feira de Santana para você tirar, vai passar 30 dias lá, para eu tirar as férias dele. Eu passei 30 dias, fiquei hospedado em um hotel, aqui na Presidente Dutra. Aí, depois que venceu os 30 dias, o dono da empresa me disse, Carlos, você quer ficar em Feira de Santana? Você vai ser o gerente administrativo, e o outro, que é Cláudio, que era um colega meu, ele vai ser o gerente comercial. Tudo bem, eu disse, tá bom, eu fico. Aí, quando ele decidiu ficar aqui em Feira, aí eu fui em São Antônio de Jesus buscar minha esposa, com meu filho Bruno, naquela época já tinha Bruno, esposa, nós viemos para aqui, fomos morar na Santa Mônica, e naquela época eu fui morar com uma pessoa que é conhecida, na casa de uma pessoa que é conhecido muito de Feira de Santana, que era o falecido hoje, a Neném Fogueteiro, Sim. na casa dele, fui morar lá, e aí, rapaz, aí eu me envolvi com grandes pessoas de Feira de Santana. O primeiro que eu conheci foi Ildes Ferreira, mesmo já em 93. Sim. Eu conheci Ildes. Grande homem. Depois eu conheci Albertino Carneiro, que é outra pessoa também. Sim. Foi um padre também. Conheci várias pessoas em Feira de Santana. Conheci também hoje o atual prefeito Colbert Martins, com a família dele todinha. Não tive a oportunidade de conhecer o pai dele, Colbert pai, não tive a oportunidade, mas conheci. O Colbert, que é o prefeito hoje, e conheci também outras pessoas que a gente foi de 93 até 97, a gente fundou na Santa Mônica, uma associação da Santa Mônica, que também eu fui presidente naquela época. E depois a gente foi se envolvendo com Feira de Santana, já no trabalho da transportadora, eu fui conhecendo empresário, eu fui conhecendo entidades religiosas. Sou católico, mas admiro muito as entidades religiosas, porque faz um trabalho brilhante em Feira de Santana, e a gente foi crescendo. E aí, eu tenho 2 filhos já, Bruno, que é meu filho, que hoje é médico. Tenho Bruna, que é uma menina que não quis estudar, mas ela faz um trabalho também brilhante em Feira de Santana. Tenho esposa, e hoje já estou completando 6 netos. 6 netos. 6 netos, né? 2 filhas de Bruno, que é Sara. Bruno mora em Feira? Mora. E Bruna também em Feira. Todos Em dois. Feira também. Família. Mora os 2 em Feira de Santana. Ótimo. É uma trajetória, graças a Deus, né? Para mim, eu me sinto orgulho de estar em Feira de Santana hoje. Minha família todinha daqui, a gente tem buscado crescer. Ô Carlos, falando um pouco sobre isso aí, você falando da transportadora, e aí você falou que a gente vai falar do MAV no instante, mas você já falou aí da associação lá do bairro lá da Santa Mônica. Então você já teve esse sentimento, já tinha esse sentimento de cooperativismo, de ajuda, de voluntariado? Sim. Desde quando eu morava em São Antônio de Jesus, eu tinha assim, uma visão de querer entrar em uma área dessa. E aí, quando eu vim para a feira, que eu comecei a trabalhar na transportadora, que eu fui conhecendo pessoas, eu fui buscando me informar de tudo isso.
que eu pensava um dia criar uma associação, uma ONG cooperativa, alguma coisa com a visão que eu estava descobrindo. Sim. E aí, quando eu comecei a voltar a estudar aqui em Feira de Santana, eu concluí o 2º grau, mas vim para a feira, fiquei uns 3 anos sem estudar. Depois eu fui fazer um curso de educação ambiental. Né? Sim. Fazer educação ambiental. Aí eu comecei a estudar com educação ambiental e despertei para o meio ambiente. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Aonde é que entra o meio ambiente, essa questão da água, essa questão nessa tua caminhada, nessa tua jornada? Porque, repare, quando a gente fundou a associação, é um trabalho social. Sim. Eu busquei assim, onde é que eu vou agregar o social? Aí um amigo meu, né, que eu falei que foi Ildes Ferreira, disse, Carlos, por que tu não faz meio ambiente? Eu disse assim, como eu vou fazer isso? Ele disse, não, tu vai fazer o seguinte, tu vê aí as faculdades que você queira fazer, não sei o quê, e vai. Aí eu busquei informação, disse, não, eu vou fazer educação ambiental. Disse, vou fazer educação ambiental. Sim. Aí foi quando a gente fez educação ambiental, mas antes de eu fazer educação ambiental, né, aí fui trabalhar a questão da saúde. Por que isso? Foi a questão quando a gente começou o movimento Água é Vida. Então, e vamos entrar agora justamente nisso aí. Quando nasce, porque nós já temos o MAV há mais de 20 anos? 26 anos. 26 anos. de Então, isso é caminhada. muito importante a gente falando aqui, porque a gente está falando de uma instituição de maior. A gente não está falando de uma instituição criança nem adolescente, não. A gente está falando de uma instituição que tem 26 anos. E como foi, onde nasceu, Carlos, o MAV? Nasceu no coração de quem? Ou quais foram as pessoas que iniciaram esse projeto? Olha, em abril de 97, várias pessoas iam para o Clécio Andrade para ser atendido e não tinha profissional de saúde para atender as pessoas. E aconteceu que no final de abril, uma jovem do Jorge Américo, de 13 anos, uma sexta-feira, ela foi para o Clécio Andrade para ser atendida e, como não tinha profissional para atender, ela retornou para casa. E no sábado ela faleceu. E a gente tinha lá no Campo Limpo um padre chamado Luiz Ângelo, meu amigo também. E aí, como a paróquia era no Campo Limpo e o Jorge Américo era uma comunidade. E aí, naquela época, o Luiz Ângelo disse assim, vamos fazer em Feira de Santana um ato para a gente chamar a atenção sobre a questão da saúde em Feira de Santana. Contactamos com o Dom Itamar naquela época, buscamos outras entidades religiosas, buscamos a imprensa e em 21 de maio de 97 a gente celebrou a missa ecumênica em frente ao Clécio Andrade para chamar a atenção da comunidade de Feira de Santana na questão da saúde. E nós fizemos, legal, foi muito bom esse momento, porque o que a gente queria, conseguimos, que era chamar a atenção. Depois a gente sentou para avaliar o que fazer, que é outra coisa que às vezes acontece em Feira de Santana e outros locais do Brasil, da Bahia e até do mundo. Sim. Que a gente gera um ato e depois a gente esquece. Morre, né? Morre. E o MAV não. Nós sentamos para avaliar, aí vamos fazer o quê? Vamos criar um movimento popular em defesa da saúde pública de Feira de Santana. Então o MAV, ele nasce com o início de um movimento popular para a saúde. Em defesa da saúde pública. Certo. Aí foi quando eu fui questão de estudar para a educação ambiental. Tá. O meio ambiente. E aí, nós fundamos o movimento popular em junho de 97. Em junho de 98, fizemos o primeiro seminário sobre saúde em Feira de Santana, que foi no Padre Ovídio, naquela época, em 97. Aí nós tivemos lá, em 97, nesse seminário, 98 pessoas participando. Em 98, a gente fez o segundo seminário, já foi na UFS, que tivemos 320 participantes desse seminário nosso. Aí, em 98, o então governador nosso, César Borges, enviou para a Assembleia Legislativa um decreto para privatizar o serviço de água. Automaticamente,
todos os municípios nossos recebeu essa proposta para a cidade privatizar a água. Em 98, aqui em Feira de Santana, o prefeito era Cláudio Mascarenhas. Nós fomos na prefeitura, foi eu, Padre Luizante, o Ilson Ferreira, Cristina Porto, do Aviário, e outras pessoas que estavam com a gente para pedir ao prefeito que não enviasse o projeto para a Câmara, que não seria bom para a Feira de Santana naquela época. Por que não seria bom? Porque estava circulando informação a nível de Bahia que a mesma empresa que privatizou a Coelba ia privatizar a Embasa. E a preocupação nossa é muitas pessoas iam perder seu emprego naquela época, e aí ia ter problema familiar e muitas coisas por aí. Aí a gente continuou mobilizando Feira de Santana, e como o Cláudio disse para a gente que não ia mandar, a gente ficou um pouco tranquilo, mas não deixava de estar falando sobre a proposta de fortalecer a questão de cuidar da saúde. Em 99, fizemos mais outro seminário. A cada ano fazia um seminário. Com isso, veio a eleição, né, em Feira de Santana, em 2000, para prefeito. Né, e naquela época, o candidato que se colocava à disposição, que dizia assim, que tinha... Zé Ronaldo, né? Zé Ronaldo, para ser eleito, ele teria a maioria dos votos para ser eleito. A gente teve um bate-papo com ele. Ele disse para nós assim, o seguinte: se ele fosse eleito, ia enviar o decreto para a Câmara, porque ele entendia que a privatização ia ser bom para a Feira de Santana, assim. E como a gente entendeu que não era bom, a gente continuou nosso trabalho. Ele foi eleito e mandou o projeto para a Câmara em abril de 2001. Aí a gente entrou em ação a nível de feira e a Bahia aderiu, porque os outros municípios já tinham enviado a proposta para lá. E a gente sempre dizendo que não era bom privatizar o serviço de água, que ia ser mais... o custo ia ser mais alto para todos nós, e por diante. Os vereadores aprovaram a proposta que o prefeito mandou para a Câmara. E aí a gente entrou em ação, fazendo em Feira de Santana o primeiro projeto de iniciativa popular, no segundo semestre de 2001, fazendo um projeto de iniciativa popular para a Feira de Santana, que tem no regimento interno da Câmara, que poucas pessoas nossas sabemos disso. A gente lançou o projeto. Em 2002, final de 2001 para 2002, a gente tinha em Feira de Santana 260 mil eleitores. E para a gente dar entrada na Câmara de Vereadores desse projeto, a gente precisava de 13 mil assinaturas. E a gente foi para a rua, para entidades religiosas, a imprensa, as empresas, tudo aderiu a gente, porque a gente estava com a proposta de fazer o que é bom para nós, o social juntado com a saúde. Aí nós conseguimos dar entrada na Câmara de Vereadores em julho de 2002, um projeto de 28.986 assinaturas, que era 13 mil. Conseguimos, além disso... Mais que dobrar para isso aí. Por que a gente fez isso? Porque, vamos dizer um exemplo, quando dá entrada na Câmara de Vereadores, tem uma comissão lá que vai averiguar mesmo realmente se aqueles eleitorados de Feira de Santana. Aí pega a lista dos eleitores no fórum para verificar se aquele título realmente a pessoa vota em Feira de Santana. A gente ficou com um certo receio de pegar só 13 mil assinaturas, porque é aquela questão, a gente confia nas pessoas. Isso. Você mora onde? Maria ou João? Mora em Feira, voto em Feira. Assina. Aí a gente diz, não vamos pegar a maioria que a gente puder pegar. Sim. Porque se por acaso... É melhor sobrar do que faltar. Se por acaso alguém podia votar em outro município, e não é não querer prejudicar nada, não. Queria assinar, e é bem-vindo para todos nós, legal. E aí a gente foi para uma batalha, assim, uma batalha judicial, mas uma batalha de sensibilização e uma batalha justa, que a gente queria naquela época. Nós continuamos o trabalho, fomos em vários locais por aí, distrito, município, para poder fortalecer a nossa proposta. Quando foi no segundo semestre, que é período de campanha eleitoral, era campanha eleitoral estadual para eleger governador, deputados, senadores, o presidente do Brasil. E naquela época tinha comício nos municípios.
E aí, o então, naquela época, senador, ACM, ele que já foi governador, foi deputado, foi ministro, ele disse, não, nenhum comício aqui no Cisal, que ninguém tinha falado em privatizar o serviço de água. E todos municípios recuaram. Só que nós tínhamos naquela época, nós conseguimos um documento que o Estado ele recebeu do BNDES 450 milhões de reais de antecipado para vender o serviço de água. Que quem pagou isso foi nós, na conta de água. Nós pagamos esse imposto, esse valor aí, que poucos também sabiam disso. Mas o importante foi isso aí, que a gente conseguiu reverter isso. Isso foi em setembro de 2002. No início de 2003, a gente sentou para fazer uma avaliação de tudo isso, né? E nós mudamos o nome de Movimento em Defesa da Saúde Pública de Feira de Santana. Sim, aí é o momento da transição agora. Transição, E nós mudamos para criar Movimento Água é Vida em Defesa da Água, da Saúde e do Meio Ambiente. Por que isso que a gente fez isso? Porque a gente entendeu, aí quando eu já tinha feito educação ambiental, e a gente entendeu que a saúde depende da água, né? E a gente conseguiu não privatizar o serviço de água. E a água também é meio ambiente. Sim. Aí vamos criar Movimento Água é Vida em Defesa da Água, Saúde e Meio Ambiente. E aí ficamos com a missão nossa, que é cuidar da água, saúde e meio ambiente. Movimento Água é Vida em cuidar da água, saúde e meio ambiente. Ô Carlos, houve alguma organização política também ou foi mais popular mesmo? Ou tinha algum partido, algum político específico abraçando esse nascimento? Não, tinha político, tinha. Né? Como eu falei aqui de Hilde, falei de Cobé, falei de Albertino, o próprio Zé Neto, o Wilson Falcão e tantos outros que estavam também por aí. Né? E a gente buscou também informação a nível de Estado e Brasil também, porque a gente não poderia fazer uma coisa sem ter base do que a gente estava querendo. Sim. Para isso aí. Nada contra nenhum político. Sim. Nenhum político. Nada contra José Ronaldo, porque hoje você botar um pouco de fogo no parquinho aqui. Hoje você ainda é contra a privatização ou hoje, se viesse o projeto para privatizar, como seria o movimento aí? O movimento entraria para não privatizar? Não. Como seria hoje? Hoje a gente não ia dizer para não privatizar. A gente ia saber como seria feito isso e qual seria a importância para a comunidade. Sim. Porque se é bem bom para a comunidade, nada contra privatizar. Agora, se vai destruir alguma coisa, a gente vai trabalhar para não fazer assim. Perfeito. Agora, não só dizer não faça isso. A gente iria dizer não faça, mas a proposta do MAV é essa. Tá. A gente tem aquela coisa muito de dizer assim, não faça aquilo. Sim. Mas tem que dizer não faz, mas dizer por que não fazer. Por que não fazer? Por que não fazer? Hoje, qual é a missão do MAV? É cuidar da água, saúde e meio ambiente, mas focada em educação ambiental. Tá. Cuidar da saúde, água, saúde e meio ambiente. Essa é a missão nossa. Tá. E a gente tem a visão também. Sim. Né? A visão é a gente continuar fazendo esse trabalho, não só feira, mas a nível de Brasil. Né? Crescer esse trabalho da gente. Fala um pouco sobre isso, porque isso para mim tem tudo a ver com a visão empreendedora. Tipo, como é que vocês pensam em expandir isso a nível de Brasil? Legal, repare. Quando a gente saiu do Movimento Popular de Defesa da Saúde Pública, em 2003, a gente criou o Movimento Água é Vida, em defesa da água, saúde e meio ambiente. Nós, naquela época, a gente fez o Estatuto do MAV em 93. A gente criou em 97, mas a gente queria primeiro fazer um trabalho de sensibilização da gente para a causa, que era da saúde, para depois criar um estatuto. Aí, quando a gente fez a proposta de não privatizar em base, fez o projeto de iniciativa popular, a gente sentou e disse assim, vamos agora fazer o estatuto em 93. Em 98, 93, 2003, a gente criou o estatuto. Depois a gente fez em Feira de Santana, caminhada para a água, fizemos
caminhada para as lagoas de feira, para a nascente de feira, fizemos para o Rio Jacuípe. Depois a gente sentou. Me perdoe eu até interromper aí, você tocou um assunto aí que eu queria falar sobre isso também, do movimento Água é Vida. Outro dia eu vi alguém falando na nossa cidade que muitas lagoas foram aterradas, né? Aterradas. E aí, o movimento não conseguiu ver isso, ou a nossa voz é que acabou não conseguindo. Não. Eu lembro de uma época, Frei Monteiro falando sobre a nascente do Subaé, não foi? Nós tivemos. Houve um trabalho voltado com isso também. Houve. Nós fizemos várias caminhadas para a lagoa, para a nascente, para isso aí, buscando também sensibilizar as pessoas. Hoje, em Feira de Santana, nós temos informação extraoficial que Feira de Santana nós tivemos mais de 100 lagoas. Mas hoje, do jeito que a gente está, várias foram aterradas. Frei Monteiro fez um bom trabalho, continua fazendo, tantos outros por aí. Só que, infelizmente, nós, como entidades sociais, a gente continua fazendo trabalho, mas, infelizmente, a gente ainda tem vários empresários, vários políticos que não tem essa visão de cuidar da água, da saúde, do meio ambiente, que daqui a pouco eu vou falar uma história sobre isso aqui. Mas repare, aí quando a gente fez, em 2006, nós fizemos em Feira de Santana a primeira conferência não oficial de Feira de Santana, e surgiu lá várias propostas. E nós tem uma proposta que foi para o movimento hoje, para nós, tem muita importância, porque Feira de Santana não tinha uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Tinha um Departamento de Meio Ambiente na SEDU, que é Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Sim. E aí a gente, lá na conferência, a gente fez a proposta de criar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Feira de Santana. Aí a proposta foi aprovada na conferência. Depois o MAV não fez a conferência sozinho. O MAV propôs a conferência, mas várias entidades, tanto religiosas quanto escolares, empresas, e a imprensa também participou com a gente dessa conferência. Sim. E aí a gente pegou a proposta e apresentou ao prefeito José Ronaldo, naquela época, dizendo para ele a importância disso aí. E aí ele apoiou nós e mandou o projeto para a Câmara para criar a secretaria. E criou a Secretaria de Meio Ambiente. Né? Foi a partir daí. A gente já são conquistas aí, né? Sim. A gente tem a conquista de não privatizar Embasa. É até bom isso aí, de dar esse destaque aí nas conquistas. Não privatizar Embasa, eu acho que foi a grande. Embasa foi um ato, porque foi a nível de Bahia. Sim. É um legado a nível de Bahia. Depois a gente vê a conferência de 2006 que nós fizemos. Foi a proposta de criar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Feira de Santana. Excelente. E foi feito essa. Aí quando a gente disse assim, agora nós vamos fazer nosso estatuto em 2006 para ser a nível de Bahia. Aí nós fizemos a nível de Bahia. Aí quando foi em 2008, nós fizemos uma segunda conferência não oficial, porque a gente não podia ser oficial, porque a gente era uma ONG, não tem nada a ver com o município. Eu falo não tem nada a ver com o município na gestão. Sim. Né? Aí, como a gente era de Bahia, outros municípios em torno da gente veio para a conferência nossa. Né? Aí a gente fez a conferência e lá teve duas propostas também importantíssimas para a Feira de Santana, que é bom a gente deixar registrado aqui, e para a Bahia também, porque outros municípios aderiram à proposta. Nós tínhamos em Feira de Santana o CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Feira, que ele estava ilegal. Naquela época, ele tinha 7 membros. E a gente ainda tem informação extraoficial que um vereador participava desse conselho. Talvez ele participava, talvez por falta de informação naquela época. E aí a gente conseguiu mobilizar a Feira de Santana para a gente não ficar com um conselho ilegal. A gente propôs a ter 30 membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente.
E a gente só conseguiu, mas foi um avanço, colocar 21 membros. Ou seja, de 7 fomos para 21. É um avanço que para a Feira de Santana foi legal também. Aí hoje nós tivemos, de 2008, essa proposta. E aí, na mesma conferência, na lei do SUS, tem a resolução 333, que diz para todos nós e para a Bahia, para o Brasil, que aonde tem uma unidade de saúde é para ter um conselho local de saúde. O que é isso? É lá na unidade de saúde do seu bairro, e você pode fazer isso em Feira de Santana hoje, porque pode ser feito. Você cria um conselho de paridade, pode ser, um exemplo, 5 membros, 5 da unidade de saúde e 5 da comunidade. Para que é isso? É para que você possa, a partir disso, você fiscalizar lá, está tendo profissional de saúde para atender as pessoas, está tendo medicamento, como é que está? Isso é importante também para as pessoas entenderem que é o social, é o ser cidadão, é você cuidar desses espaços. E aí a gente conseguiu mais esse legado. Sim, pode concluir. E aí, com tudo isso que a gente vem fazendo, que a gente fez até 2008, e a gente continuou fazendo o trabalho, em 2012, naquela época, Ildes Ferreira, ele era secretário de Ciência e Tecnologia do Estado. Sim. E participava com a gente do MAV também. E aí a gente fez uma pesquisa aqui em Feira de Santana. Esse descarte do óleo, quando estava falando da água, só meio ambiente, o pessoal pegava, fritava o seu óleo. Essa questão é interessante. Fritava a sua alimentação e descartava o óleo na natureza. Aí a gente disse, vamos fazer o quê para a gente dar um destino a esse óleo ecologicamente correto? Aí a gente fez uma pesquisa aqui em Feira, também extraoficial, e a gente tem um dado interessante, que em 2013, a gente chegou a um dado que Feira de Santana descartava mensalmente 100 mil litros de óleo na natureza. 100 mil litros? 100 mil litros de óleo na natureza. Sem a gente entender que era prejudicial, porque a gente não tem conhecimento a partir disso. E aí, eu fui em Salvador, numa reunião com a Petrobras, para a gente buscar uma informação, o que fazer com esse óleo. E aí, a gente buscou lá, a partir disso, outras entidades a nível de Bahia, para a gente fazer um intercâmbio. Feira, Camaçari, Lauro de Freitas, Salvador. Aí a gente fez algumas reuniões em Salvador, e a partir dessa proposta com a Petrobras naquela época, com o governo do estado, a gente trouxe para a Feira de Santana essa coleta do óleo de fritura. Que aí a gente chegava em uma casa, a pessoa dizia assim, eu não sabia disso, não sabia daquilo. Tudo bem, a gente começou a trabalhar. Feira, 2013. Aí a partir disso, a gente buscou ir para as entidades escolares, entidade também religiosa e para as empresas. E a gente procurou a Embasa. Sim. A Embasa, por que a gente procurou a Embasa? Porque a gente, em 2002, a gente fez o trabalho para não privatizar o serviço de água, e a gente estava agora falando para as pessoas que quando você descarta esse óleo, tem 2 dados interessantes que eu vou falar aqui para todos nós. Um exemplo, nós temos dado da própria Embasa que diz assim, para cada 1 litro de óleo que você descarta na pia, você pode contaminar até 1 milhão de litros de água. Rapaz. Até 1 milhão de litros de água você pode contaminar. E aí, se você pega esse óleo que você fritou a sua alimentação e descarta no solo, joga na natureza lá, tem 2 situações. Se você continuar jogando direto, naquele espaço não nasce mais nada. O que plantar ali não nasce, porque esse óleo, depois que você frita a alimentação, ele não é bom para a saúde mais. Sim. Prejudica a saúde. E, infelizmente, a gente tem em Feira de Santana, eu falo feira porque a gente vive feira, e tem outros municípios por aí, que às vezes você frita a alimentação 2, 3 vezes com aquele mesmo óleo e vai prejudicar a saúde. Sim. Mas você fritou um pastel aqui, aí naquele mesmo óleo você frita de novo o pastel, ele já vai começando a prejudicar mais ainda a tua saúde. Gordura saturada, né? Saturada, e prejudica todos nós. E aí você descarta na pia, como eu falei, além de destruir
a natureza, destrói tua tubulação. Porque esse óleo, ele vai descendo para tua tubulação e ela cria uma pedra, cria uma tosta lá, que entope tua tubulação todinha e você vai quebrar toda a tua tubulação. Ou seja, além de você estar prejudicando a natureza, você vai ter uma prejudicial também na questão financeira, para você de novo recuperar a tua tubulação, todinho essa área. E aí, geralmente, como eu falei assim... Esses óleos é óleo de comida mesmo, normal aí, que a galera da acarajé, do pastel... dois momentos. O óleo de fritura, que você frita a tua alimentação e teu pastel, e tem do acarajé também. O acarajé, o dendê, ele tem uma acidez maior. Tá. Não é igual o óleo que você frita teu peixe, tua carne e teu pastel. Não, sim. É diferenciado. O MAV coleta os dois, agora coleta separado. Separado. Não é junto, não. Coleta os dois. E também, quando você joga na rede de esgoto, às vezes você descarta na pia, tem pessoas que descartam até no vaso do banheiro, esse óleo lá, sem conhecimento. A questão não é... E é bom você falar isso porque ninguém faz por mal, é porque também acabou ninguém nem sendo orientado. E aí, para mim, é muito bom estar aqui no Visão Empreendedora, a gente falando sobre isso, porque é o momento de conscientizar. Sim. É o momento da gente, não é nem conscientizar, você usou uma palavra que é melhor do que conscientizar, que é sensibilizar, né? Sensibilizar a pessoa para a causa. Eu sensibilizei João, Maria, para isso aí. E a partir disso, Maria vai ser sensibilizada, vai mobilizar a sua família. Sim. E a partir disso, vai ser conscientizado junto. Aí é que está a questão que o MAV tem buscado. Agora, a gente tem feito, depois da pandemia, a gente retornou com o nosso trabalho de educação ambiental. Por que eu estou dizendo isso? Depois disso. Porque aí a gente vai trabalhar com as entidades da escola, nas escolas, condomínios, empresas, entidades religiosas, qualquer igreja que procurar o MAV, comunidade, a gente vai. E aí, quando eu falo assim, educação ambiental, porque é um exemplo assim, qualquer empresa que queira ser parceira do MAV, qualquer condomínio, entidades religiosas, faculdades, que chamar o MAV, a gente quer trabalhar o seguinte, sendo parceira do MAV, ou a gente buscando fazer a parceria, a gente quer pegar teus funcionários para a gente falar um pouquinho com eles, essa questão de educação ambiental. Sim. Eu costumo sempre dizer para as pessoas um exemplo assim. Um exemplo não, isso é verdadeiro mesmo. Deus nos perdoa diariamente. Eu perdoo você quando eu quero. Sim. A natureza não perdoa nós, né? Porque você agride ela. Aí não é só com óleo hoje, não. Você agride a natureza de todas as maneiras. Você chupa um picolé na rua, pega e joga o papel no meio da rua. O desperdício de água, né? Falar do movimento água também, eu acho que o nosso desperdício da água potável é muito grande, né? Quando eu vejo as pessoas lavando as calçadas, lavando o carro ali, derramando água à vontade, é lamentável demais. E repare... Agora, só pegando um gancho nessa questão do óleo aí ainda, Carlos, não sei se você trabalha isso na escola, mas em termos práticos, a dona de casa que está ouvindo a gente, ou o dono de casa que está aí nos acompanhando, o processo aí é criar tipo uma vasilha e coletando esse óleo, que vai pouco, aí vai colocando pouco, aí depois junto. Eu pensei, inclusive, um trabalho desse a nível de condomínio, o cara poderia ter uma bombona dentro de um condomínio, e aí cada morador ali faria os seus descartes ali de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Como um condomínio tem muitas pessoas, eu acredito que teria uma coleta maior e mais rápida. Foi boa a tua pergunta, porque a gente vai orientar. Sim, orienta aí como é que faz. Isso. A dona de casa, ela fritou sua alimentação, depois ela bota para esfriar, sim, aquele óleo, bota numa garrafa PET, tá, tampa ela e entrega em um dos pontos de coleta do MAV. E no condomínio, a gente tem duas propostas para o condomínio. A gente pode ele botar na garrafa PET também e colocar numa bombona, que a gente bota no ponto de coleta lá no condomínio. Na sede do condomínio. Ou então também,
ele pode pegar, trazer na garrafa PET e despejar dentro da bombona, ou então pegar a garrafa PET e colocar dentro da bombona. Eu tenho orientado mais trazer a garrafa PET e botar dentro da bombona, porque geralmente, com todo respeito às pessoas, vem botar esse óleo dentro da bombona e acaba sujando o espaço. Né? E aí, quando suja o espaço, é prejudicial para aquele espaço também ali. Até para o piso é ruim. Sim. Esse óleo. Então, a gente sugere que seja feito assim. Aí eu tenho pedido aos condomínios, eu estou conversando com uma administradora de condomínio, que ela tem 30 condomínios, que nós vamos lá. Esses 30 condomínios. Como é que a gente faz nos condomínios? A gente vai conversar com o síndico, aí quando ele tem assembleia, nós vamos lá para orientar o dono das casas, como faz isso. E aí, geralmente, em alguns condomínios desses, tem funcionários, né, que faz a limpeza lá do condomínio, uma coisa assim. Nós somos orientados o seguinte, porque às vezes, eu entendo, muitos donos de casa, do condomínio, tem seu trabalho, tem o dia a dia do corre-corre, tem empresário que tem que sair cedo, tem a mãe a esposa que vai para o colégio, vai para algum lugar. Então, o que nós temos orientado? E tem uma pessoa em casa que ajuda eles. Ela bota o óleo na garrafa PET e o próprio funcionário passa em suas casas, Sim. pega o óleo e traz para o ponto de coleta. E aí, nas escolas, a gente tem orientado a mesma coisa. Os meninos trazem de casa, né? E colocam lá no espaço que a diretora tenha orientado. E aí, para as escolas, o que nós estamos fazendo? O trabalho. A gente pede à diretora, conversa com a diretora, e tem a proposta de criar os agentes ambientais da escola. Como é feito isso? Geralmente, a gente pede a ela que ela indique uma série. Vamos dizer aqui, a primeira série. Esse ano, aluno de 5 a 7 anos, a gente vai trabalhar com eles, orientar ele, precisa do agente ambiental da escola. Quando for no final do ano, a gente vai propor para esses alunos, a gente vai criar uma cartilha do que ele aprendeu durante esse ano. Sim. E a gente vai dar para ele um certificado de agente ambiental da escola, em parceria com o MAV. No ano que vem, já vai ser outros alunos. Sim. E durante esse ano, o ano todinho, esses alunos, que é o agente ambiental da escola, ele vai orientar a escola todinha da questão disso aí. Ele orienta a escola, ele orienta em casa. Sim, A criança é sim. um fator de comunicação, de transmitir isso aí, de sensibilizar muito grande. Muito grande, ele tem isso. E aí, a partir disso, quando a gente falou assim, a gente está com 5 projetos focados na educação ambiental mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero voltar a falar isso, porque se tua empresa quiser que a gente vá lá, a gente vai lá e vai bater um papo com eles. A partir, vamos dizer assim, eu costumo dizer assim, do zero. Não é que você seja uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, não. Mas a gente quer começar a conversar com você. O que é que você entende disso? Sim, como é que você quer fazer isso? Porque é importante isso também, você falar isso, porque às vezes o pessoal não quer, porque eu não entendo muito. Não se preocupe com isso, porque a proposta do MAV é justamente ele vai para lá para começar do zero, começar a construir da base, do alicerce com você, esse conhecimento aí. E é muito importante, na verdade, tanto para o MAV, quanto para as empresas, quanto o meio ambiente, a água, o planeta agradece. Na verdade, a gente precisa se unir para isso. Hoje não é mais uma questão de opção, hoje é uma questão de sobrevivência. Olha, nós temos um dado interessante. Em 2020, nós temos no Brasil 3% de água para consumo humano. Outra questão... 3%. 3% de água para consumo humano. Outra questão. Geralmente, às vezes, eu vou em alguma comunidade por aí falar dessa proposta nossa. Alguém pergunta, seu Carlos, vai faltar água no Brasil? No mundo, não. Agora, o que pode acontecer é faltar água para consumo humano, água potável mesmo para nós. Sim. E aí é que está a questão de não jogar o óleo na natureza, na pia, e não jogar outros materiais também no solo, na rua, porque prejudica isso aí. Em 2020, a gente tinha 3%. Hoje, nós temos 2,7% de água para consumo humano. Hoje.
Estimativa da ONU é que em 2030 a gente vai ter 2,5 de água para consumo humano. Então, se a gente não cuidar dela, Sim. se a gente não cuidar dessa água que a gente consome ela, a gente vai ter problema no futuro logo, logo. Tem lugar que está tendo problema de falta de água para a gente usar ela para o consumo humano. E aí, quando a gente... Eu tenho ido em alguns locais aqui em feira, em alguns restaurantes em Feira de Santana, e eu quero Outro lugar também interessante, né? sensibilizar os donos de restaurante, de feira, pastelaria, restaurante, refeitório. Alguns restaurantes em feira nos acolhem e abraça a proposta nossa. Outros donos de restaurante querem vender o óleo para nós. Aí, eu busco conversar com o dono de restaurante, mostrando para ele que esse trabalho que o MAV faz é um trabalho que vai ser benefício para ele, para um filho dele ter na escola, para a empresa dele e para cuidar do bem precioso que Deus nos deu, que é a água e que é o meio ambiente. Todos nós falamos de meio ambiente. Muitos de nós falamos teoricamente, mas na prática a gente não está fazendo isso. Aí eu digo assim, a um restaurante onde eu vou, eu digo a ele, que o MAV está dando a oportunidade a ele de cuidar desse espaço, cuidar dessa natureza, cuidar da água, da saúde do meio ambiente. Por isso que eu falei aqui antes, que nós temos 5 projetos hoje, que é o projeto MAV Recicla, que é esse do óleo, o MAV coleta o óleo de fritura, tanto o que você frita sua alimentação, como o dendê também, a gente coleta, a latinha de cerveja que você joga na rua, a gente coleta, papel, você às vezes usa o seu papel em casa ou na sua empresa e pega e joga no lixo, a gente coleta esse papel, coletamos livros, revistas, esse material a gente coleta, e aí esse é o MAV Recicla. Tem outros materiais que eu vou coletar no futuro. Por que estou dizendo no futuro? Porque a gente está agora buscando uma sede para a gente, onde a gente vai ter esse material coletado, mas a gente vai divulgar isso no futuro. Esse é o MAV Recicla. Nós temos a sua nota premiada, é um projeto do governo do estado, que a gente também aderiu. O que é isso? Você entra no Google lá, nota premiada, tem o site do governo do estado, você se cadastra lá, você ajuda uma entidade social, que pode ser o MAV ou outra entidade. Para nós, o importante é você fazer um trabalho brilhante, como tantas outras entidades em Feira de Santana faz, não só na questão de meio ambiente, mas no trabalho social, que ajuda crianças, ajuda idosos, para esporte também, criança de esporte, isso é legal. E aí, também vou falar daqui a pouco sobre esporte e meio ambiente. A nota premiada. E quando você for fazer a compra em qualquer loja, você coloca o seu CPF, ajuda o MAV e ajuda a entidade de saúde também, que você vai cadastrar as duas. Você não cadastra só a entidade, cadastra a entidade social e cadastra a entidade de saúde. O terceiro projeto que o MAV tem é o troco solidário, que a gente está querendo colocar em feira. Então, ainda, vamos dizer, estava engateando, que a gente vai na empresa, conversa com o dono da empresa e vê com ele a possibilidade de colocar essa nota premiada lá. Que um exemplo, você fez sua compra, deu R$ 9,90, você passa no caixa, aí a gente precisa fazer um cadastro para isso aí com a empresa. Aí a menina do caixa, ou o rapaz lá, vai dizer assim, você quer doar 10 centavos para o MAV fazer um trabalho de educação ambiental? Automaticamente, quando o cliente autoriza, vai ser gerado um recibozinho para a empresa mostrar para quem doou que está sendo destinado para uma entidade. Porque às vezes você pode pensar assim, isso fica para a empresa. Entendeu? O básico, o bom da gente é isso, é a questão da transparência. Mostrar por aí, é o terceiro. O quarto projeto, esse é o que nós estamos trabalhando, o MAV e sua empresa, que nós vamos na empresa e busca fazer esse trabalho, mostrando para ele, não querendo impor a dono de empresa nenhuma, não é isso não. Mostrando para ele que ele está fazendo um trabalho de responsabilidade ambiental. E aí, quando a gente faz um contrato com a empresa, aí a gente vai dar para ele um certificado, um certificado, um atestado, que ele também está cuidando da natureza.
Vamos dizer que amanhã Sim, uma fiscalização chegue lá e aí ele vai estar mostrando o que está sendo feito. sim. Para o Que MAV, ele é um parceiro, né? parceiro do MAV que ele está dando, mas ele está mostrando ali que ele está colaborando com isso. Não é uma coisa de dizer assim, não, eu estou fazendo troca, não é troca não. Não. Está mostrando que ele também está colaborando para a questão ambiental. E aí fizemos outro projeto agora, que aí nós estamos buscando cantores, cantoras, jogadores, que nós estamos dando nome embaixadores do MAV. Como é isso, né? A gente faz nós temos um projeto e temos uma ficha que a gente faz o cantor, a banda, os jogadores, eles preenchem a ficha, assinam, e aonde ele está, nas redes sociais dele, ele fala do MAV, onde ele vai fazer um show, ele fala do MAV, tudo focado na educação ambiental. Entendi. Se ele for amanhã, como a gente teve no Micareta, a gente tinha lá, falando do MAV, mas dizendo, focado em educação ambiental. Isso a gente tem feito trabalho, e aí agora a gente está fazendo, indo para as empresas, indo para restaurante, indo para município. Alguns municípios não estão indo por aí. Nessa jornada hoje do MAV, Carlos, qual é o maior desafio hoje que você tem encontrado? Qual a maior pedra aí que tem a ser transposta aí? Rapaz, é a questão financeira. Financeira. Manutenção do... para manutenção do MAV, da Sim. sustentabilidade Ela ao tem MAV. sede hoje, não? Não, nós não temos sede e nós também não temos um carro de transporte. Tá. O que nós estamos fazendo? Nós estamos alugando um espaço, e também agora, como eu não tenho um carro para fazer coleta, sempre tem alguém que cede um carro para nós, para fazer a coleta. A gente está adquirindo uma moto com um reboque para a gente fazer as coletas, nos pontos de coleta. Nós temos hoje alguns pontos de coleta em Feira de Santana. A Paróquia do Capuchinho, um exemplo, é um ponto de coleta de óleo. Sim. A Paróquia do Jardim Cruzeiro, que é Senhor do Bonfim, também. No João Mafra nós temos também Cristo Redentor, nós temos um ponto de coleta. A Embasa é ponto de coleta da gente. E as escolas e condomínio, onde a gente está indo buscar, botando um ponto de coleta, as pessoas levam o óleo lá e a gente dá um destino ecologicamente correto. Porque esse óleo que a gente coleta, traz para a sede nossa e a gente destina ele para uma empresa que vai fazer sabão, fazer detergente e fazer também biocombustível. Ou seja, eu não estou pegando de você e jogando na natureza de qualquer jeito, não. Sim. A gente tem essa responsabilidade de estar dando um destino ecologicamente correto para esse material. Hoje são quantas pessoas que fazem parte do MAV junto contigo? Direto, indiretamente? Quais são os números de voluntários, né? Porque eu acho que não tem funcionário. Tem algum funcionário? Carteira assinada? Nada. Todos é voluntário. Todos voluntários. E aí, porque essa caminhada nossa de 26 anos, trabalho voluntário de 26 anos, mas a gente hoje, tem uma certa experiência do trabalho, e a gente entende que precisa gerar renda para as pessoas. No mundo que a gente vive hoje, nós não vamos ter emprego para todo mundo. Sim. Mas geração de renda vai. Sim. Eu tenho hoje no MAV comigo 10 pessoas que trabalham diariamente. Agora nós temos várias pessoas que trabalham de apoio. Um exemplo. Se você está pegando seu óleo, colocando na garrafa PET e levando para a Paróquia do Capuchinho, você está colaborando com o MAV. Sim. Está colaborando com o MAV. E aí o MAV, nós temos, como eu falei, 10 voluntários, que eu não estou satisfeito com isso, porque eu preciso dar uma renda a ele. Sim. Eu preciso hoje pegar em Feira de Santana 5 mil litros de óleo para eu dar sustentabilidade ao MAV. Precisa de quanto? 5 mil litros de óleo. 5 mil litros de óleo. Você viu que no início aqui eu falei que a gente, Feira de Santana, em 2013, descartava na natureza 100 mil litros de óleo. É aí que está o trabalho da gente, sensibilizar o restaurante. Quando a gente vai no restaurante, quer dizer, eu vendo óleo para você, a gente busca trabalhar com ele. Dizer, eu falei na instante, vou voltar a repetir. Qualquer um restaurante que você vá doar o óleo para o MAV, estamos ajudando a natureza, a missão Água, Saúde e Meio Ambiente, mas estamos ajudando também a sensibilizar
seus funcionários, seu aluno, seu filho que estuda em nenhum desses colégios de Feira de Santana, ou quem mora no condomínio, quem está em uma igreja, tanto evangélica como católica, a gente quer trabalhar a educação ambiental, mas para eu trabalhar a educação ambiental, eu dependo de coletar esse óleo para dar sustentabilidade ao projeto. Perfeito. Né? Perfeito. E hoje o pessoal que você tem é todo voluntário. Voluntário, todos voluntários. A gente não tem. Vocês têm renda alguma ainda. verba de prefeitura, de estado, mensal, alguma coisa assim? Não, nós não temos verba. O que a gente tem, tanto da prefeitura como do governo do estado, é os pontos de coleta que ele dá para a gente. Sim. E a gente também vai buscando, a partir da secretaria, às vezes a gente consegue edital de projeto para trabalhar os projetos para fortalecer o trabalho de educação ambiental. Eu tenho hoje um projeto de educação ambiental que está apresentando às empresas para empresa que não gera o óleo, mas que ela tem a responsabilidade dela para colaborar com o projeto, ou seja, bancar o projeto para o MAV, e eu estou buscando também a partir do governo, tanto municipal como estadual e federal, mas tem a legislação que eu tenho que seguir a legislação. Né? Eu não posso chegar hoje na prefeitura de Feira, ou qualquer município por aqui, e o prefeito dizer assim, não, eu vou dar para o MAV, um exemplo, X valores. Não, ele não pode fazer isso porque tem que ter a responsabilidade também deles, dos gestores. E aí a gente está trabalhando para criar em Feira de Santana, eu creio que breve a gente vai criar isso, já conversei com o prefeito, e eu sei da sensibilidade dele de criar um selo verde. Porque eu vou chegar em tua empresa com selo verde e vou dizer assim, ô Cleiton, você vai colaborar com o MAV e tu vai ter um selo verde que também é bom para você, para sua empresa. Excelente. Que está dando também uma visibilidade para tua empresa. E a gente usa as redes sociais para mostrar também realmente isso, a sua parte que você está fazendo com o Movimento Água é Vida. Eu vejo que vocês estão com bastante projetos e muitas ideias, né? Como eu imagino que às vezes o tempo que é curto para administrar tudo isso e principalmente que às vezes é carente também de voluntários, né? Sim. Para isso aí, porque eu acredito que se tivesse mais pessoas, talvez o trabalho fosse maior para conscientização, sensibilização nas escolas, nas empresas. Realmente a gente está querendo avançar mais nesse sentido de voluntário, mas mesmo voluntário precisa de uma renda para ele. Porque Sim. não é fácil, não. E aí... Senão ele chega e depois ele não tem uma renda, ele acaba... não continuando no trabalho. Entendi. Não é porque ele não queira, é porque Sim. não tem uma renda para dar para ele. Então a gente está buscando sensibilizar nessa questão. E aí, hoje o MAV, ele atua no de Brasil. Eu falei que em 2006 a gente foi atuar no de Bahia. Em 2018 a gente já mudou o MAV para atuar no de Brasil. Claro que eu em Feira de Santana... Explica isso aí, como é que lá. vai atuar... A nível de Brasil. De que jeito nós vamos atuar no Brasil? É a partir desses bate-papo nossos, a gente faz roda de conversa e a gente participa de algumas lives a nível de Brasil. Sim. E aí, por que a gente foi a nível de Brasil? Porque, vamos dizer um exemplo assim, o estado de Pernambuco lança um edital de educação ambiental. Sim. O MAV vai concorrer a esse edital. Aí o MAV ganha esse edital, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai contratar pessoal de lá de Recife, Pernambuco. Aqui a gente vai dar o suporte a eles. Uhum. Então, tem uma licitação lá em Goiás de educação ambiental. A gente vai participar da licitação. Entendi. Por isso que a nível de Brasil, nós botamos o Estatuto do MAV de Brasil. E tem outra coisa também que nós fizemos agora, de 2020 para cá, a gente quer, no papel hoje nós somos uma OS, que é uma organização social. Sim. Que é tão importante quanto uma empresa. Só que uma OS, ela não tem fim lucrativo. Mas aí, eu com a OS hoje, eu posso assinar a carteira de todo mundo que está comigo. Uhum. Mas para isso, eu preciso ter recurso para isso. Por isso que eu falei dos 5 projetos, falei de União de Brasil, participar de licitação e de edital de projeto para isso. Aí, quando a gente está hoje com a sede
que nós alugamos espaço para a sede, a gente comprou essa moto, está fazendo tudo isso, e temos para as empresas, para a gente mostrar isso aí, Excelente. para dar essa sustentabilidade, para poder a gente gerar essa renda para as pessoas a partir de assinar suas carteiras, dar seu direito todinho. Excelente, A ideia excelente. é essa. É a visão de futuro. É isso aí. E o nosso podcast é esse, é visão empreendedora, é visão de futuro. Uma das coisas que a gente observa, Carlos, e você como empreendedor, todo empreendedor, seja numa empresa, numa indústria ou numa organização não governamental, você tem que ter visão de futuro. Se você não tiver visão de futuro, se a sua visão for míope, for uma visão apenas do momento presente, na atualidade, você está fadado ao fracasso. O que faz você caminhar, o que faz a tua equipe caminhar, o que faz teu time caminhar, o que faz chegar mais voluntários, é essa visão empreendedora de futuro, do que vai acontecer. E eu lembro de Raul Seixas, que ele tem uma frase que ele diz que sonho que se sonha só é apenas um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha juntos é realidade. E acontece. Aí acontece, porque tá sonhando junto. Claro. Se você estiver sonhando sozinho, não vai conseguir. Mas aqui agora mesmo, você tava com seu sonho lá, e você tá aqui agora, tá comigo, aí agora tá com mais um, aí tem o pessoal que tá nos ouvindo aqui, tem o pessoal que tá nos ouvindo no YouTube, no Spotify, e a gente tá chegando ao final do nosso podcast. Eu queria até te perguntar sobre isso, como faz para o pessoal te encontrar? Passa também contato, rede social, se está aberto para voluntários, se o pessoal quiser participar, se participa, o pessoal que quer organizar no seu bairro, ou na sua empresa, ou no seu condomínio, um ponto de coleta, como é que faz para uma palestra? Acontece muito também nas paróquias, nas comunidades, nas associações. Com quem falas para ter alguém para sensibilizar a comunidade local ali sobre esse assunto que é tão importante? É legal. Aí liga para mim, anota nosso contato, 759-9214-1972. Zap também pode me adicionar, me chama que a gente vai com você em tua associação, em tua igreja, em teu condomínio, em tua escola, em tua empresa, para a gente buscar fazer a parceria. Tem duas coisas que é bom a gente separar. O que é parceria e o que é apoio. Sim. Apoio é aquele que eu vou dar apoio quando eu posso. Quando eu posso, e é bem-vindo, Sim. o apoio. Mas a parceria que a gente tem trabalhado é você assinar um termo de compromisso onde um está ajudando o outro. Sim. Na hora que eu precisar da empresa X, a empresa vai estar comigo. E quando a empresa precisar do MAV, o MAV vai estar lá também. Junto. É a questão de trabalhar isso. Falar de empresas, né? Quando a gente fala assim, de ir para a tua empresa e falar lá sobre teus funcionários, a questão da água, geralmente, às vezes, com todo respeito aos funcionários das empresas, você está usando água, abre a torneira e deixa aberta. Uhum. Né? E aí, eu vou citar um exemplo aqui rapidinho. Sim. Eu tive nos Correios aqui, fazendo uma palestra no Dia da Água, e depois que eu terminei de bater o papo, o gerente do Correio disse: seu Carlos, aqui, eu estou tendo um consumo de água muito alto e estou tendo uma despesa de R$700 de água aqui. Eu disse a ele, acho que foi, se não me falha a memória, foi em 2005, 2006, naquela época. Eu disse a ele, alguma coisa está errada aqui. Terminei de bater papo com ele, eu disse, eu posso lhe fazer uma sugestão? Ele me disse, faça. Eu disse, vamos dar uma olhada no teu banheiro aqui agora, rapidinho. Uhum. Aí foi eu e ele. Chegamos em 2 lugares, estava a torneira aberta. Aí legal. Quando foi depois de 6 meses, ele me chamou de novo para eu ir lá. Aí eu fui. Aí ele me disse, Carlos, aquele bate-papo que a gente teve aqui, que você mostrou isso, eu estava gastando R$700 de água aqui. Hoje, eu estou gastando 380. Caramba, aí. Perfeito. De 50%. Sim. A partir disso. Olha a importância aí.
É indo para a empresa falar sobre isso na empresa. Sim. Não estou dizendo que todas as empresas têm essa situação, não, mas Sim, pode estar sim, acontecendo pode. isso, rapaz. Perfeito. Né? A questão do custo, quem está fazendo. Mas aí, a gente deixou nosso contato aí, fala com a gente. Tem as redes sociais do MAV, que você pode entrar também, botando Movimento Água Vida, você botando no Google lá, você acha tudo do MAV, a história da gente, desses 26 anos de caminhada. Se você quiser também colaborar, vir para o MAV, fala comigo. Eu estou criando agora também, já temos. Nós temos 3 equipes de trabalho. Eu tenho uma equipe de trabalho que é da reciclagem, que é que vai em sua casa, que vai em seu restaurante pegar esse material. Tem uma equipe de comercial e marketing do MAV, que é a pessoa que vai trabalhar o comercial e a comunicação do MAV. E tem a equipe de pedagogia, que é essa que eu estou falando, que nós vamos para as empresas, para o restaurante, para onde quiser. Eu costumo sempre dizer assim, vamos fazer uma roda de conversa. Sim. Né? Uma roda de conversa, um bate-papo. Porque quando a gente fala em roda de conversa, a gente mobiliza as pessoas e motiva elas a falar também sobre o que é que ela entende disso. Porque, por mais que eu tenha 26 anos de Movimento Água e Vida, mas eu não sei de tudo. Claro, ninguém sabe, né? A gente aprende com Dona Maria, com o seu José lá. Sim, com as trocas, com as informações. Meu amigo, como né? Perfeito, perfeito. E eu acredito muito importante isso. E nosso podcast aqui, ele tem uma audiência muito grande de empresários, de empreendedores. Sim. Então, é muito importante isso, porque imagina se cada empreendedor tá sempre, cada um aqui tá levando para sua empresa aí alguém do MAV para poder lá fazer uma reunião, e aí de lá já faz uma parceria e a coisa já vai fazendo. Olha como a gente vai fortalecer, porque na verdade, às vezes o pessoal olha assim, poxa, o problema do meio ambiente, problema do planeta, ele entende que é um problema tão grande que ele não pode fazer nada. Aí a gente lembra aquela história do beija-flor, né? O beija-flor tá lá vendo um incêndio e ele tá lá fazendo a parte dele. Então, se você fizer a sua parte, você vai contribuir, você vai ajudar. Não importa se você vai resolver o problema do mundo, mas cada um fazendo a sua parte, com certeza a gente vai fazer o mundo melhor. E quando eu tive a ideia, junto com a nossa equipe, quando a gente conversou, que a gente falou, não, vamos trazer algum assunto de responsabilidade social, eu lembrei logo do MAV, lembrei logo de você, e eu falei, não, é importante, porque a proposta do nosso podcast é falar de visão empreendedora. Mas eu não vou ficar aqui só falando de dinheiro, de negócio, não. É visão empreendedora no sentido mais amplo possível. E a gente precisa pensar assim no planeta, a gente precisa pensar assim na água, a gente precisa pensar nas crianças, a gente precisa pensar nos jovens, a gente precisa pensar em temas como drogas, como uma série de situações que afetam toda a comunidade. Nós somos seres que vivemos em comunidades. Então, por ser empresário, por ser empreendedor, ninguém vai estar isolado do mundo. Então, esse sentimento a gente quer trazer também a importância de nos unirmos para juntos a gente poder melhorar, tornar a nossa vida aqui, o planeta mais sustentável, mais melhor para se viver, né? Sim, e aí na sua fala aí, fortalece nós, porque justamente é isso. É a unidade. Sim. A unidade. Eu tenho ido em algumas entidades de classe hoje aqui em feira, e quando a gente começa a falar também, ele vem com essa mesma visão. Sim. Vamos fortalecer, vamos unificar, porque a gente, um tá ajudando o outro. E aí, uma coisa que me deixa bastante satisfeito com o trabalho que a gente tem feito, é as pessoas que colaboram com o MAV, não é com o Carlos, não. Né? Eu tenho umas equipes que trabalham com a gente, eu não posso deixar de agradecer esse pessoal que trabalha comigo, que colabora. Um exemplo, o MAV hoje, a estrutura do MAV, nós temos uma diretoria executiva. Sim. Né? Nós temos 2 conselhos, um administrativo e um fiscal, porque eu preciso disso para poder dar a legitimidade ao MAV. E é importante também, Carlos, você falar sobre isso aí, que você vai falar sobre esse conselho administrativo e conselho fiscal. É bom você falar sobre isso,
Porque hoje as pessoas elas estão muito veacas, sabe? As pessoas estão muito desconfiadas. E as pessoas estão sendo muito usadas também, a gente sabe. A gente viu agora um recente aí, um caso de um repórter na Record, foi no sim. SBT, e foi o maior escândalo, né? E aí as pessoas falam assim, as pessoas ficam sem querer fazer doação, sem querer doar, porque as pessoas sempre imaginam que tem alguém ali querendo levar vantagem. Então é importante isso, você já falou muito bem. O MAV tem 26 anos, então 26 a gente não anos. está falando com todo respeito, mais de uma instituição, fundo de quintal, tem 26 anos, uma pessoa séria à frente, mas é muito importante falar sobre essa questão aí jurídica Claro. do Conselho Fiscal, do Conselho Administrativo, porque isso passa toda a credibilidade, toda a Sim. segurança para os empresários, de um modo geral, poder estar apoiando também. E a questão da transparência. Sim. Nada, a gente no MAV, tudo do MAV, quem está dentro do MAV conhece e a gente também expõe para os outros, não quer saber. Um exemplo, quando a gente faz o nosso relatório do final do ano, a gente bota nas redes sociais, a gente vai agora, a partir de agora, para os nossos parceiros, a gente vai dar uma cópia para os nossos parceiros. Não é que a gente vai, que ele está duvidando da gente não, mas até para ele passar para outras pessoas, dizer, olha, o MAV faz isso assim, 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 está aqui a documentação dele. Se entrar no MAV, R$1, tá lá, R$1, fez o quê? Fez isso, 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 isso. Jamais, uma coisa que eu aprendi com meu pai, quando morava em São Antônio de Jesus, seja verdadeiro e transparente. E enganar ninguém, para quê? Eu vou ganhar o quê? Como você diz assim, 26 anos com o MAV, uma história da gente. Se amanhã eu tenho um voluntário desse, que entrou recurso no MAV, né? E eu não busquei ajudar ele, e passar para o Conselho Fiscal ver que a gente fez aquilo, e eu ficar com um recurso para mim, pelo amor de Deus, como é que eu vou ficar 26 anos nessa caminhada? Sim. O que é que você vai dizer de mim amanhã? Então, não tem que ser transparente mesmo. Aí nós temos, nós também temos a visão do MAV da responsabilidade. Ético, ser verdadeiro e transparência. Nada de estar escondendo nada de ninguém. De jeito nenhum. A gente não tem muitas coisas, assim como a gente não tem uma sede, não tem um carro, mas a gente tem a credibilidade, que é maior do que isso. Sim, que é maior do que isso. Muito maior do que isso aí. E se não tiver essa credibilidade, perde até o que pensa ter. Claro. É perfeito. Quantas vezes eu sou chamado pela a imprensa de Feira de Santana, até de fora, para dar uma entrevista, e às vezes naquele momento não estou, mas eu agendo para amanhã, outro dia, e a imprensa me chama. Eu não pude hoje, mas amanhã ela está de novo aqui, o Carlos, vamos fazer hoje. Quantas vezes aconteceu isso? E acontece até hoje. O MAV não tem dificuldade de imprensa hoje para ele. Não é só feira não, viu? Tem abertura, né? Tem, qualquer uma. Perfeito. Excelente, meu amigo, muito bom. Nós estamos chegando ao fim do programa hoje, né? Visão Empreendedora. E estamos aqui hoje com Carlos Souza, fundador do MAV, movimento aí há 26 anos, trabalhando aí para sensibilizar toda a comunidade sobre o cuidado, né, com saúde, água, meio ambiente. Então isso é muito importante. Pode falar. E sempre focado em educação ambiental. Sempre o foco é educação ambiental. A missão é cuidar da água, saúde e meio ambiente. Mas o foco é educação ambiental. O foco ambiental. Porque eu trabalhar educação ambiental vai estar cuidando do tripé. Perfeito, água, saúde e meio ambiente. Perfeito. Aí eu quero ainda falar que, além de Carlos, teve outros fundadores, mas só que naquela época só tem eu até hoje. Que permanece. Permanece até hoje, né? Sim. Porque foi em 97, mas a gente continua caminhando. E aí, nós estamos em mais 2 municípios aqui em torno de Feira. São Gonçalo. Sim. E estamos em Conceição da Feira. E estamos indo para outros por aqui. E a gente sabe da importância e da audiência que você tem aqui. A gente quer deixar nosso telefone de novo para os municípios. Excelente. É o 759-9214-1972. Qualquer município que queira que a gente vá lá bater um papo, a gente vai. A gente está querendo dizer assim, cada município desse é um núcleo do MAV. Estamos trabalhando para ser núcleo do MAV no município. E a gente vai lá trabalhar como a comunidade quiser. Pode ser prefeito, vereador, padre, bispo, pastores, não importa para nós.
o meio ambiente é todos. Excelente, meu amigo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu quero agradecer muito, Carlos, a você pela presença, pela participação. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite de fazer parte aqui do Visão Empreendedora. Para mim, você é um empreendedor nato, porque esse conceito de empreendedor, a gente amplia a visão, porque empreendedor, as pessoas confundem empreendedor com empresário. Sim. Uma coisa é empreendedor, outra coisa é empresário. E você é um empreendedor nessa área do meio ambiente. E nessa questão aí eu quero parabenizar você por todo o trabalho, por toda a dedicação, parabenizar por toda a luta. Como você mesmo falou aí, há 26 anos... muitos começaram lá atrás e muitos pararam, saíram e você continua. Parabéns, continua firme e a gente está sempre à disposição. Deixar o microfone aí para suas considerações finais aí, amigo. Eu quero agradecer a você pelo convite, a equipe aqui. Eu tenho certeza que a partir de hoje o MAV tem outro conceito, não só a nível de feira, mas da Bahia. E eu quero agradecer a uma pessoa muito especial para mim, que é minha esposa. Se a esposa não me dá suporte, eu não ia andar. Não vai, não. Minha família não é perfeita, mas se eu não tenho uma família que me dê suporte para fazer o trabalho que eu faço hoje com a equipe que nós temos do MAV, também os parceiros, né? Agradecer aos parceiros, a Associação Comercial, tive com o Genildo, que é parceiro também, que a gente está fortalecendo agora. Tem um CDL também, que a gente está no CDL, a gente teve hoje nós Comércio, Marquinhos, gente hoje, boa. Tivemos com o Marcos, também temos Getúlio, que é do Sindicato dos Restaurantes. E também a Arquidiocese é parceira do MAV, a Prefeitura também é parceira do MAV, o Governo do Estado, a partir da Embasa e da UF também é parceira do MAV. Excelente. O governo federal também é parceiro, de que jeito? Nós temos aqui a UFRB, que é federal, é parceira do MAV. Então, pode dizer assim, o MAV, ela não tem sigla partidária. O MAV é meio ambiente, é para todos nós. Onde a gente tiver alguém que queira conversar com a gente sobre meio ambiente, água e saúde, pode nos procurar, que a gente está aberto para fortalecer esse trabalho e buscar de novo parcerias. Mais uma vez, eu gosto de trabalhar isso, focado em educação ambiental. Por que eu falo de educação ambiental? Porque educação é tudo para todos nós. Sem educação, a gente não vai para lugar nenhum. Excelente. Eu gostaria de encerrar, Quero encerrar hoje o programa com 9 dicas rápidas e sensacionais para você arrebentar no mês de julho, para que o mês de julho seja um mês de muito sucesso, de muitas conquistas, de muitas vitórias. E você que está ouvindo esse podcast agora num outro momento, no Spotify ou no YouTube, falava assim, poxa, mas já não é julho. Não importa, essas dicas vai te ajudar a tudo, a você tirar muita coisa do papel. Se liga aí, 9 dicas de sucesso. Número 1, defina as suas prioridades. Realmente não dá para fazer tudo ou querer tudo ao mesmo tempo. Escolha as prioridades para esse mês e vamos fazer um funil de atividades para conseguir realizar o que você quer. Estabeleça prioridades. Número 2, aprenda a gerenciar as suas expectativas. Por mais top que seja a sua ideia, leva tempo para as pessoas se tocarem do que você está fazendo. Quando você não está ganhando, você está aprendendo. Respira, reflita e vamos para cima de novo. Dica 3. Defina metas que você consiga alcançar. Ter a ambição de uma meta sem ter a mínima ideia do passo a passo para chegar lá é roubada. Metas têm que ser específicas, mensuráveis
e alcançáveis, baseadas em histórias e planos detalhados. Senta e vamos fazer os planos para você trazer a sua meta do papel para a prática. Quarta dica: pés no chão, sem crenças limitantes, por favor. As nossas crenças limitantes são desculpas que damos a nós mesmos para não fazer nada. Também não é por aí. Crenças limitantes podem ser desafiadas com estudo. O que exatamente você acha que impede você de fazer algo? Vamos falar sobre isso? Vamos conversar sobre o que está te impedindo. Será que não é uma historinha que você está contando? Eu já ouvi dizer que quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpas. Número 5. Tenha uma rotina diária. Essa é sensacional. Fazer as mesmas coisas nos mesmos horários vai acalmar a sua mente. Quando você souber que todas as prioridades que você tem para a sua vida têm hora para acontecer, você vai ficar mais calmo. Tira as preocupações da cabeça e coloca na sua agenda. Eu faço muito isso. Coloca no papel. Para de ficar na cabeça, senão fica só uma preocupação e você fica numa ansiedade terrível. Número 6. Só bota coisa boa para dentro do seu corpo e mente. Ponto. Só bota coisa boa. Pare de seguir pessoas que não somam nada prático na sua vida. Afaste-se do negativo. Diga não à violência. Diga não à comunicação violenta. Alimente-se de comida saudável. Alimente sua mente de histórias lindas e pensamentos positivos. Ser positivo não é ingenuidade, é liderança. E número 7, reconecte-se com você diariamente. Antes de dormir, agradeça a tudo que você teve no seu dia. Lembre-se de prestar atenção à sua respiração ao longo do dia. Olhe-se no espelho, faça algo por você, trate a si mesmo da melhor maneira possível. Penúltima, corte as despesas. Você não precisa ter tudo que todo mundo tem. Você não precisa fazer o que todo mundo faz. Se a grama do vizinho é mais verde que a sua, parabéns para ele. Cada um de nós tem uma jornada diferente nessa vida. Não tem problemas algum viver de aluguel a sua vida inteira. 9 e última, para fecharmos o podcast hoje, o Visão Empreendedora. Invista em você. Invista na sua educação. Invista no seu corpo. Invista na sua mente. Invista em viver experiências. Apaixone-se pelo que você faz. Aprenda novas coisas sobre você. Paciência para aceitar que demora um pouco para ver resultado. Coloque essas 9 dicas em práticas e eu tenho certeza que você vai estar muito mais perto do sucesso que você tanto almeja. Um grande abraço para todos, um abraço especial para Carlos, o convidado da noite, para Robson, para Murilo, para todos que fazem parte do Visão Empreendedora, para todos que fazem parte da Rádio Adoro. Sucesso e até a próxima!